Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Karina, eu sou PCNP do programa Conviva, aqui da Diretoria de Ensino de Santo André. E na formação de hoje nós vamos falar um pouco sobre primeiros socorros psicológicos. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo em algum lugar, mas é muito comum nas universidades do mundo todo a oferta de cursos sobre primeiros socorros psicológicos. Como o próprio nome diz, esse curso ele visa promover primeiros socorros quando a gente identifica que uma pessoa está em sofrimento, né, em sofrimento psíquico. Então, a gente vai dar aquele primeiro apoio, aquela primeira escuta do que está acontecendo com aquela pessoa, né? Por que ela está em sofrimento. E como o próprio nome diz, são os primeiros socorros psicológicos. Então, eles não são restritos a profissionais da saúde, então qualquer pessoa pode aprender os primeiros socorros psicológicos, e é claro que depois desse primeiro atendimento, né, dependendo do caso, nós vamos encaminhar essa pessoa que nós atendemos para um especialista. Para a gente começar a falar desse assunto, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o que são os primeiros socorros em saúde mental. Porque muitas vezes nós conhecemos os primeiros socorros, né, de saúde, dos bombeiros, do SAMU, mas a gente desconhece quais são os primeiros socorros em saúde mental, que são tão importantes quanto os primeiros socorros de saúde de um modo geral. Quando nós falamos em primeiros socorros em saúde mental, nós temos um objetivo muito claro, que é promover o acolhimento inicial a uma pessoa que se encontra em situação de crise emocional. Então, gente, esse primeiro acolhimento, ele é muito simples, é aquela questão de ouvir a outra pessoa, né, que se encontra em situação de crise emocional. O que nós identificaremos aqui como crise emocional nas nossas escolas? Alguém que está tendo uma crise de ansiedade, alguém que está tendo uma crise de pânico, alguém que está por algum motivo passando por uma crise nervosa, alguém que está tendo uma crise de choro. Então, esse é um acolhimento inicial da pessoa que se encontra numa situação de crise, né? Um momento de crise em que a gente precisa intervir com o nosso colega de trabalho, com o nosso funcionário ou com os nossos alunos. Os primeiros socorros psicológicos não substituem os cuidados especializados em saúde mental, com acompanhamento de profissionais como psicólogos e psiquiatras, já que a intensidade e a duração dos sintomas e sofrimentos experimentados em uma situação de crise podem variar. É claro que nós, enquanto educadores, né, a gente não vai fazer o tratamento dessa crise. A gente só vai acolher, num primeiro momento, esse sofrimento da pessoa que está ali na nossa frente, né? Então, quando a gente fala em primeiros socorros psicológicos, a gente não vai substituir o atendimento médico, a gente não vai substituir o atendimento psicológico, psiquiátrico. O que nós vamos fazer? Só um acompanhamento dessa primeira crise, né, que acontece ali com a gente, para que depois isso possa ser dado um procedimento. Quando pensamos em primeiros socorros psicológicos, é preciso ter em mente que segurança, compreensão, respeito e empatia são essenciais. Então, gente, quando a gente fala em primeiros socorros psicológicos, a gente precisa estar com esses 4 itens muito claros na nossa mente. Primeiro, a gente precisa ter segurança no que a gente está fazendo, né? Para que a gente possa passar segurança para essa pessoa que está em crise. Então, se eu ficar inseguro na hora de conversar com ela, na hora de fazer a abordagem do acolhimento, se eu não tiver segurança, eu vou passar isso para essa pessoa e ela não vai sentir segurança em mim, o que vai causar maior angústia, maior sofrimento. Então, eu preciso estar bem seguro do que eu estou fazendo, eu preciso saber o que eu estou fazendo. O segundo item é compreensão. A compreensão, gente, é realmente assim, ter paciência naquele momento de crise, né? Compreender que a pessoa está num lugar de sofrimento, que muitas vezes a gente não tem compreensão do fato, né, como um todo, a gente só viu um recorte, alguma coisa do que ela nos contou, né? Então é preciso ter muita compreensão nesse momento de crise. Respeito é primordial, né, no momento de crise, e quando eu falo respeito, gente, é em todos os aspectos. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo esse acolhimento, esses primeiros socorros, né, psicológicos, em alguém na escola,
a primeira coisa é tirar essa pessoa do público, né? Então, em respeito àquele sofrimento, levar essa pessoa para uma sala reservada, né? Não deixar a pessoa ali exposta, né? Às vezes está tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de choro, e aí fica todo mundo em volta, fica aquele falatório, e um quer ajudar, mas o outro também quer ajudar, e vira aquela bagunça. Então, respeitar a dor do outro é justamente isso, né? Fazer esse acolhimento, levar para uma sala mais reservada, né? Com uma, duas pessoas no máximo, né? Sem fazer muito aquele circo, né? Em volta daquela crise que a pessoa está vivenciando, porque isso é muito doloroso, né? Quando a gente está tendo uma crise emocional, ser exposto, né? É muito mais doloroso, prejudica muito mais. E empatia, né, gente? Que é a capacidade de enxergar o mundo através da perspectiva da outra pessoa. Então, a gente precisa também sentir empatia no momento em que nós formos fazer esse acolhimento com a pessoa em sofrimento, né? Ter essa sensibilidade de nos colocarmos, né, no sapato dela, né? E a gente enxergar o mundo através da visão que ela tem do mundo e não daquilo que nós acreditamos, né? Então, por isso que é muito importante, quando a gente for colocar em prática os nossos primeiros socorros psicológicos, a gente sempre tem em mente que a gente precisa pensar em segurança, compreensão, respeito e empatia. O método que nós trouxemos para vocês é um método muito simples, que em português ficou como risco, para que seja mais fácil, né, da gente memorizar naquele momento de crise. Então, o que seria esse método risco? O R significa reconhecer sentimentos. O I, incentivar a pessoa a falar. S de sozinho não dá. O C de cuidar. E a letra O representando obter ajuda profissional. Esse método, gente, ele é muito fácil de memorizar, né? Para que a gente possa utilizar realmente esse método num momento de crise. A gente pode até fazer um quadrinho, colocar na parede, né? Para que a gente lembre dos passos. Porque esses passos, né, são 5 passos bem simples para que a gente possa fazer esse acolhimento da pessoa que está em crise, né? Uma crise emocional, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Ele é bem simples. A gente pode ensinar esse método para qualquer pessoa, né? Ela não precisa ser profissional da saúde, ela não precisa ser especialista em saúde. Qualquer pessoa pode aplicar esse método para acolher o sofrimento de alguém que esteja tendo ali uma crise emocional. O primeiro item, gente, da palavra risco, né, que é o R, é para a gente lembrar de reconhecer os sentimentos. Então, quando a gente vai aplicar os primeiros socorros psicológicos em alguém que esteja em sofrimento psíquico, a gente primeiro precisa reconhecer o que essa pessoa está sentindo. E a gente só vai reconhecer os sentimentos quando a gente perguntar para ela, né? Então, em situações de crise, nós podemos experimentar uma vasta gama de sentimentos negativos. Por exemplo, choro, tristeza, ansiedade, medo, irritabilidade, raiva, agitação e insônia. Então, se a pessoa está num momento de crise, muitas vezes ela não vai conseguir dizer com muita facilidade para nós o que ela está sentindo, né? Muitas vezes, se a pessoa que nós estamos fazendo o acolhimento ela está numa crise de choro muito profunda, é de bom tom que a gente aguarde alguns minutinhos, né, para essa pessoa se acalmar. Porque muitas vezes a gente fica naquela ansiedade, né, de ajudar a pessoa, e a gente fica, ai, o que aconteceu? O que foi? O que você está sentindo? Né? E às vezes a pessoa não consegue nem verbalizar, né, porque ela está sendo inundada por aquela emoção, né, que causa o choro. Então, a gente precisa ter o quê? Segurança. Né? Então, a gente espera que essa pessoa se acalme. Né? Até que isso aconteça, a gente pode dizer palavras de acolhimento. Olha, tá tudo bem, respira fundo. Né? Eu estou aqui com você, eu vou esperar você se acalmar, né? Para que a gente possa conversar. Então, não tenha pressa, né? Respire no seu tempo. E isso é muito importante, né? A gente precisa passar essa segurança para essa pessoa que está em crise, para ela poder nos dizer o que ela está sentindo, para que a gente possa fazer esse reconhecimento dos sentimentos, né? Então, ela está triste, ela está tendo uma crise de ansiedade, ela está com medo de alguma coisa, né? Uma crise de pânico, ela está com raiva, né? Ela está agitada, aconteceu alguma coisa.
né? Se for uma pessoa que já tem um transtorno mental, a gente precisa ter mais cuidado ainda, né? Um transtorno que a gente já tem um diagnóstico, então a gente espera um pouco essa pessoa se acalmar, né? Como eu falei anteriormente, a gente leva essa pessoa para um local tranquilo, né? Longe dos olhares dos curiosos, né? Deixa essa pessoa se acalmar e aí sim a gente vai começar a conversar com ela, né? E todo esse cuidado, gente, né, de levar para uma sala, de falar, olha, se acalma, né, para que a gente possa conversar, tudo isso já é o início, é o primeiro passo da nossa formação de primeiros socorros psicológicos, né? Então, primeiro identificar, reconhecer esses sentimentos, lá na nossa palavra risco, reconhecer os sentimentos que a pessoa está vivenciando naquele momento. Ainda dentro da letra R, né, para a gente reconhecer os sentimentos, lá na palavra risco, nós também podemos experimentar alguns sintomas físicos, né? Por exemplo, tremores, rigidez muscular, dores de cabeça, cansaço intenso, perda de apetite e dores em geral, né? Dores que não têm uma causa muito definida. Então, também é muito importante, quando a gente vai fazer o nosso atendimento, né, dos primeiros socorros psicológicos, a gente também pode observar com cuidado se a pessoa está tendo tremor, né, se ela está tremendo, se ela apresenta alguma rigidez muscular. Então, aquela pessoa que fica muito nervosa, ela fica muito tensa, ela fica rígida, né? Ela sobe os ombros, né, e fica dura, né? Então, se a pessoa está dizendo que está com dor de cabeça, um cansaço intenso, se ela não tem vontade de comer, né, perda de apetite e dores em geral. Por que isso é importante, gente? Para que a gente reconheça que aquela pessoa está passando por uma crise, né, uma crise emocional, muitas vezes ela não só vai apresentar aquilo que a gente já costuma ver, né? A pessoa chora, né? Às vezes fica muito nervosa, fica tensa. Ela também pode apresentar sintomas físicos que a gente consegue observar, né? Então a pessoa começa a ter tremor, tremor na mão, nas pernas, né? Ou no corpo todo, de uma maneira geral, dependendo da intensidade dessa crise. Rigidez muscular, né? Então ela fica ali parada, a gente percebe que a pessoa está quase petrificada, né, na cadeira. Então tudo isso a gente consegue reconhecer, né, identificar na outra pessoa. Então essa é a primeira parte. Como que a gente vai fazer isso, né? Muitas vezes a pessoa não verbaliza o que ela está sentindo, mas a gente nota que a pessoa está nervosa, começou a tremer, né? E quando a gente vai fazer esse atendimento, a gente pode pontuar isso. Olha, eu notei que você está tremendo, você está nervoso, né? Você está se sentindo mal, o que está acontecendo? Né? Olha, eu notei que você está tendo muitas dores de cabeça. O que está acontecendo com você? Você está tendo alguma dificuldade? Então a gente pode pontuar esses sintomas físicos com muita delicadeza, com muito tato, né? Para que a gente possa iniciar esse diálogo com essa pessoa que está em sofrimento. Então, olha, notei que você está tremendo, né? Você está muito nervoso. O que aconteceu? O que eu posso te ajudar? Né? Então, isso é muito importante. A gente precisa enxergar o outro para poder realmente fazer esse atendimento dos primeiros socorros psicológicos. O segundo item do nosso método risco é a letra I, que significa incentive a pessoa a falar. Gente, esse item ele é muito importante, porque a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande nesse item. Quando a gente vai incentivar a pessoa a falar, não é para a gente ficar falando, o que aconteceu? Mas o que foi? Mas o que, né? Ficar insistindo muito. A gente vai incentivar a pessoa a falar e não ficar fazendo perguntas como se fosse um interrogatório. Porque às vezes, no intuito de auxiliar, a gente faz um interrogatório policial. O que aconteceu, aonde foi, quem foi, né? E não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente incentive essa pessoa a se abrir conosco, porque nós estamos fazendo o acolhimento desse sofrimento. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos que eu tirei da apostila da Organização Mundial da Saúde, que eles são bem fáceis, né? Que nós podemos utilizar e adaptar conforme a situação que a gente está vivenciando. Então, lá o primeiro exemplo. Você me disse que se sente triste, você me disse que se sente ansioso. Você quer me falar mais sobre isso? Então, a gente dá essa abertura
para que a pessoa comece a falar, né? O que ela deseja nos falar, né? E não o que a gente fica questionando como se fosse um interrogatório. O segundo exemplo é bem amplo. Como você tem se sentido? Então, às vezes a pessoa não verbaliza, né, o sofrimento, como eu disse. Às vezes a gente encontra a pessoa já na crise. Então a gente encontra ela na crise de choro, a gente encontra ela muito nervosa, a gente não sabe bem o que aconteceu. E aí você fala: "Nossa, notei, né? Você está chorando. Como que você tem se sentido, né? Por que você está chorando? O que tem acontecido?" De uma forma, gente, bem sutil realmente, bem acolhedora. Porque quando nós estamos na crise, é muito difícil a gente conseguir construir um pensamento muito organizado. Então, uma coisa também importante, quando a gente está atendendo alguém, né, acolhendo essa dor nos primeiros socorros psicológicos, é não fazer frases muito complexas, nem muito longas. Fazer frases bem curtas e bem objetivas, né? Porque a pessoa, no momento da crise, gente, ela não está no seu juízo normal, né? Ela não está com o raciocínio em pleno funcionamento, porque ela está em crise emocional. Então a gente precisa usar sempre frases curtas, frases objetivas, com bastante suavidade, para que a gente possa ir trazendo essa pessoa de volta, né, da crise. O terceiro exemplo que eu coloquei aí para vocês é: você gostaria de falar sobre o que está sentindo ultimamente? Então, quando a gente nota que uma pessoa que era muito alegre, que conversava bastante, de repente ela fica muda, né? Ela fica 3, 4 dias sem falar. Porque muitas vezes, gente, as pessoas, quando elas estão na crise emocional, nem todo mundo vai expressar essa crise da mesma maneira. Então, nem todo mundo vai chorar, nem todo mundo vai ter uma crise de pânico, nem todo mundo vai ter uma crise de ansiedade, algo que nos chame a atenção. Muitas vezes a pessoa vai ficar quietinha, ela vai ficar em silêncio. Então, uma pessoa que era bastante comunicativa, que conversava com bastante pessoas, tinha vários amigos, de repente ela não quer sair para o intervalo, de repente ela fica sentada no mesmo canto todo dia no intervalo, né, se for nossos alunos. Então isso é bom a gente notar, porque a crise não é só aquela hora que a gente vê aquela explosão de choro, de raiva ou de grito, né? A pessoa pode estar em crise emocional e tá lá quietinha, sentada num canto, né? Por isso que a gente precisa observar. Por isso que o primeiro item é reconhecer os sentimentos, né, do outro. Então essa frase cabe muito nesses casos em que a pessoa está silenciosa, né? Ela não apresentou assim uma crise explosiva, né, de choro, de grito. Ela está muito silenciosa, por exemplo. Então a gente pode chegar e falar: você gostaria de falar sobre o que está sentindo ultimamente? Ou então, gente, olha, notei que você tem andado muito silencioso. Aconteceu alguma coisa? Notei que você tem conversado pouco com as pessoas, com os seus amigos. Como que você tem se sentido? Tem alguma coisa te incomodando? Então isso a gente pode falar, né? A gente pode fazer essas intervenções que são muito sutis, né? Que não são invasivas e que incentiva, convida a pessoa a conversar com a gente, né? Sobre o que está acontecendo. Muitas vezes, gente, a pessoa vai permanecer em silêncio por vários motivos, né? Um deles pode ser que a pessoa tenha vergonha naquele momento de nos falar o que está acontecendo, o que ela está sentindo. Pode ser que o sofrimento dela esteja num nível tão grande que ela não consiga verbalizar esse sofrimento. Pode acontecer também que eu esteja sentindo um sofrimento tão grande de algo assim que eu não quero acreditar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu não quero acreditar que o meu amigo falou que não vai mais ser meu amigo, que não vai mais falar comigo, que deu uma briga, ele nunca mais vai olhar na minha cara. E eu não consigo verbalizar isso porque dentro de mim eu sinto que se eu verbalizar isso, isso vai se tornar real. E eu vou ter que enfrentar essa dor. Então eu guardo para mim e eu finjo que não tem nada acontecendo. Então isso acontece muitas vezes. E aí o último exemplo ali do slide é que a gente pode usar bastante nesses casos. Estou aqui para te ouvir quando você se sentir confortável.
Porque muitas vezes naquele momento a pessoa não vai conseguir conversar a respeito, né, em profundidade, né, daquele assunto. Ela não vai conseguir verbalizar tudo aquilo que ela está sentindo. Então a gente precisa lembrar lá do nosso quesito da segurança e passar essa segurança para essa pessoa. Olha, se você não quiser conversar agora, não tem importância, né? Eu estou aqui. Quando você se sentir confortável, você me procura. Sinta-se à vontade para me procurar. Então a gente deixa sempre a porta aberta para que essa pessoa possa retornar e falar daquilo que ela está sofrendo, daquilo que ela está vivendo, né? Da experiência de vida dela. Então isso é muito importante. A gente tem em mente que nenhuma crise é igual a outra. Né? Mesmo que eu tiver 2 pacientes com o mesmo transtorno, 2 pessoas diferentes tendo uma crise de ansiedade, cada uma dessas pessoas vai vivenciar essa crise de ansiedade de uma maneira única. É por isso que o nosso acolhimento, gente, ele tem que ser único. Então a gente pode evitar fazer uma fórmula, né? Como se fosse um padrãozinho. A pessoa está sofrendo, eu chego e falo essa frase, depois eu falo essa, depois eu pergunto isso, né? A gente precisa evitar, padronizar o nosso acolhimento, né? Nesse sentido de que sempre falar a mesma coisa, porque cada pessoa vai viver uma experiência diferente. Então a gente vai seguir o modelo como um guia, mas o que a gente vai falar ali no momento vai correr por nossa conta, né? Corre por conta da nossa sensibilidade, do nosso conhecimento, né? Da nossa história de vida, do nosso tato, porque a gente já tem mais idade, já está acostumado, já viu muita coisa. Então, isso corre por nós, né? O modo como a gente vai fazer esse acompanhamento, né, dos primeiros socorros psicológicos, ele traz muito da gente, né? Da nossa experiência, do nosso cuidado. Então é muito importante que a gente sempre lembre disso, né? Para não acabar realizando um acolhimento que fica uma ideia assim de algo mecanizado. Né? Eu fiz uma formação de primeiros socorros psicológicos, então vou fazer que nem um robozinho, né? Com todo mundo eu vou falar a mesma coisa. Porque a gente sabe que as situações são diferentes, né? E nós também vamos estar num momento diferente. A gente vai ter uma sensibilidade para saber, naquele momento, o que combina melhor, o que vai funcionar melhor. Então, isso é muito importante. Incentivar sempre a pessoa a falar, mas sem essa ideia de interrogatório. O terceiro item, gente, do nosso método, risco, que é a letra S, é para a gente lembrar que sozinho não dá. Por que sozinho não dá, gente? A gente nunca vai conseguir salvar ninguém sozinho. Né? Então a gente sempre precisa trabalhar em conjunto. Algumas situações podem ser difíceis de lidar e é importante que outras pessoas possam ajudar. É preciso garantir que o indivíduo tenha acesso a este apoio e tenha pessoas de sua confiança que o possam auxiliar. Articular uma rede de apoio é primordial. Esse item de que sozinho não dá é muito importante. Ainda que nós façamos esse acolhimento dos primeiros socorros psicológicos, a gente precisa garantir que essa pessoa a quem a gente acolheu tenha uma rede de apoio da sua confiança, que possa prestar um auxílio posterior. Porque na escola, o que a gente vai fazer? O primeiro acolhimento. E a gente precisa garantir que algum amigo, a família, por exemplo, do nosso aluno, né, tenha alguém que ele confia para que possa dar prosseguimento a esse auxílio. Então, a gente precisa articular sempre uma rede de apoio. Isso a gente pode tratar com a pessoa na crise, né? Depois que ela se acalmar, a gente pode fazer essa pergunta que está aí no exemplo. Quem você considera que pode lhe ajudar nesse momento? Então, eu acabei de passar por uma crise de ansiedade, eu estou muito nervosa e a pessoa que eu mais confio é a minha mãe. Então, a gente pode perguntar, né? Que pessoa que você considera ideal para te ajudar nesse momento, que eu possa ligar, por exemplo, se for um aluno, para vir te buscar, né? E se eu falar, eu confio muito na minha mãe, né? Eu gostaria que chamasse a minha mãe. Então, a gente vai lá e chama a mãe desse aluno, que é a pessoa que ele considera que vai melhor ajudar naquele momento, né, a passar essa crise. Então a gente sempre precisa trabalhar em rede, gente. Na escola,
a gente pode trabalhar em rede em muitos sentidos, né? Então, se eu tenho um professor que está em sofrimento psíquico, a rede dele, se eu não tenho muito acesso à família do professor, eu posso trabalhar com a rede dos colegas, né? Dos outros professores com os quais ele se afiniza, com os quais ele tem amizade. Os alunos também, né? Apesar de que a gente tem a obrigação de notificar a família, né? Por se tratarem de menores de idade, a gente também pode identificar quais são os amigos daquele aluno, né? Que pode às vezes nos dar uma dica de que, olha, ele não está indo muito bem, né? Porque muitas vezes na escola o grupo gestor não vai ter como acompanhar, né? Esse aluno que, por exemplo, teve uma crise numa semana e aí na semana que vem, né? A gente já foi atropelado por outras questões. Mas isso é importante, deixar claro que a gente pode sempre trabalhar com uma rede de apoio articulada. Pode trabalhar muito com os alunos do Grêmio, né? Os alunos do Grêmio são importantíssimos nessa rede de apoio, então a gente pode conversar com eles para que eles articulem uma rede de apoio para os outros alunos. Então, acho que isso é muito importante, a gente sempre pensar em rede. Por que a gente precisa pensar em rede, gente? Porque sozinho ninguém faz nada. Ninguém vai fazer nada. Então, a gente precisa aprender a trabalhar em rede. E quando a gente fala em primeiros socorros psicológicos, a gente fala muito dessa rede de apoio dos alunos, para os funcionários, né, para nós, para os gestores. Então, a gente precisa ter isso muito claro, de que sozinho não dá. E também não dá para a pessoa que acolhe ficar sozinha também, né? Então, essa pessoa que gostou, que vai colocar em prática os primeiros socorros psicológicos, ela também não pode trabalhar sozinha, porque eventualmente ela vai ficar sobrecarregada. Então, a gente precisa sempre trabalhar em conjunto, sempre trabalhar nessa rede de apoio, buscando outros atores, outras pessoas que podem nos auxiliar no apoio a essa pessoa que se encontra em sofrimento psíquico. O quarto item, gente, do nosso método risco é a letra C, que é o cuidar. Essa parte eu acho que é a mais fácil, né, para todos nós, porque a gente já vivencia isso na escola, né? Desde que nós somos professores, a gente vivencia isso todos os dias, né? Esse cuidar do outro. Então eu coloquei aqui alguns itens que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pela OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ligada à OMS, para que a gente possa ter claro, né, e se lembrar desses itens quando a gente for fazer esse acolhimento dos primeiros socorros psicológicos. Então vamos lá. Use um tom de voz calmo, pedindo para a pessoa prestar atenção na própria respiração. Esse item, gente, é quando a pessoa está naquele momento de crise, né? Uma crise de choro, uma crise de ansiedade, que a pessoa está em descontrole. Né? Quando a pessoa, você percebe que a pessoa está em descontrole emocional, você não pode se descontrolar junto com ela, né? E nem ficar nervoso com ela, naquela ansiedade de ajudar. Então, você vai manter um tom de voz calmo e vai pedir para essa pessoa prestar atenção na própria respiração, para essa pessoa ir se acalmando, né? Prestar atenção em você, olhar você nos olhos, né? Porque isso vai trazendo uma calma naquele momento de crise, né? Porque ele vai passando, os hormônios eles vão sendo liberados, depois aquela descarga vai diminuindo no nosso organismo. Então a gente sempre pede para a pessoa, olha, se acalme, né? Estou aqui, você não está sozinho, até que a pessoa volte, né, a saia daquele momento pior da crise para que ela possa nos compreender. Estabeleça contato visual e ouça a pessoa com atenção. Isso é muito importante, gente. Olhe as pessoas nos olhos. Quando a gente vai fazer um atendimento, um acolhimento do sofrimento, a gente precisa olhar essa pessoa nos olhos e ouvir o que ela está falando. E esse ouvir com atenção, gente, ele é muito importante porque não é para a gente ouvir com a preocupação de que, o que eu vou responder. Né? Não é essa a preocupação. É ouvir com atenção sem se preocupar se você vai responder, o que você vai responder para ela, que ela vai te perguntar, sem pensar nisso. Só ouça, ouça com atenção, né? O mindfulness lá, atenção plena. Ouça o que ela está dizendo. Acolha o sofrimento do outro sem julgamentos.
Gente, isso é muito importante. Quando a gente vai prestar os primeiros socorros psicológicos, a gente precisa acolher esse sofrimento sem julgamento. Sem julgar se a pessoa está certa, se a pessoa está errada, se aconteceu aquilo por culpa dela, se não foi culpa dela. Não estabelecer nenhum juízo de valor. Então, acolher o sofrimento do jeito que a gente recebe ele. Sem ficar pensando, ah, mas ele fez isso, por isso que aconteceu isso, porque será que ele está certo, será que ele está errado? Não ter esse pensamento, nem essa preocupação. A nossa preocupação vai ser apenas de acolher esse sofrimento. O próximo item é ajude a pessoa a identificar o problema que a está afligindo. Por que a gente precisa ajudar a pessoa a identificar o problema, gente? Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo algo muito difícil, que a gente tem muita dificuldade em lidar, a gente se perde no meio do problema. Então é muito bom e é muito importante que outra pessoa que esteja de fora desse problema nos ajude a enxergar o problema. Porque muitas vezes a gente enxerga um monte de coisa que está em volta do problema e não enxerga o problema. Então a gente precisa dessa ajuda, de alguém que nos fale, olha, mas qual que é o problema, né? Vamos pensar junto, né? O que a gente precisa resolver para que você fique bem? Né? O que precisa ser feito para que você fique bem, para que você não sinta mais esse sofrimento? É isso que a gente precisa fazer, ajudar a pessoa a identificar o que está afligindo, o que está causando esse sofrimento. Um outro item, gente, ajude a pessoa a encontrar alternativas para o problema que ela esteja vivenciando. Esse item é um pouco mais complexo, né? Porque dependendo do problema que a pessoa nos apresentar, que a esteja afligindo, nós não vamos ter governabilidade sobre ele, né? Para poder auxiliar de uma forma mais direta, mais objetiva. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a criar alternativas para que esse problema seja solucionado. O que a gente pode fazer? Então, vamos pensar juntos, né? Se eu não sei resolver esse problema, porque muitas vezes é um problema muito complexo que nós também não sabemos resolver, né? Porque nós não somos o especialista em saúde mental. Então, não temos essa obrigação, né, de vamos encontrar alternativas. Mas a gente pode pensar junto. Olha, nesse momento, né, hoje, o que eu posso fazer para melhorar esse problema? O que eu posso fazer por você agora? Né, para que isso comece a ter uma resolução. Né? É claro, gente, que nós não vamos resolver o problema do mundo no atendimento dos primeiros socorros, né, psicológicos. Isso está bem claro. Mas a gente vai acolher esse problema e oferecer algo de nós, né? Alguma alternativa, o nosso ponto de vista, né? Não é que a gente precisa dar a solução. Olha, você me traz um problema e aí eu preciso te dar a solução. Você vai fazer isso e vai resolver, né? Não é esse o contexto. Mas é pensar com essa pessoa, o que a gente pode fazer, né? Juntos. Porque muitas vezes, gente, a pessoa ela não quer que a gente resolva o problema. Que muitas vezes é ela que vai ter que resolver, né? Algo de foro íntimo. Mas o que a pessoa precisa é de um apoio, só de um acolhimento para que ela reúna novamente as forças dela para que ela resolva esse problema. Então a gente precisa estar ali oferecendo esse apoio, esse acolhimento. O próximo item fala muito disso, né? Demonstre que você compreende e respeita as necessidades da pessoa. O que é compreender e respeitar as necessidades, gente? Muitas vezes a pessoa vai estar em crise nervosa, uma crise emocional, por algo que nós identificamos como algo banal. Ai, que besteira, você está chorando por causa disso, que besteira. Nós nunca devemos dizer isso. Por quê? Porque a gente precisa respeitar o sofrimento do outro, né? E as necessidades do outro. Então, muitas vezes, o que para mim não causaria grandes sofrimentos, que eu passo tranquilamente, para uma outra pessoa pode trazer um grande sofrimento psíquico. É por isso que a gente precisa acolher esse sofrimento sem juízo de valor, né? Sem fazer um julgamento. Porque o que para mim, na minha idade, depois de tudo que eu já vivi, na minha experiência de vida, é besteira, porque eu sei que passa, porque eu já passei por isso e deu tudo certo no final, para outra pessoa é novidade, né? É algo que ela está vivendo agora, então para ela é um problema grave. O que talvez para nós não fosse,
para o outro é grave. E ele está em sofrimento por isso. Então a gente precisa demonstrar que a gente compreende isso e que a gente respeita o lugar do outro, né? O lugar de sofrimento do outro, aquilo que ele considera sofrimento, e não o que a gente julga que é ou não sofrimento. E o último item, a gente precisa ajudar a pessoa a se sentir segura, que é o que a gente já falou lá no início, né? Transmitir uma segurança para essa pessoa, que ela não está sozinha, que nós estamos ali, que aquilo é uma crise emocional, então aquilo vai passar, né? Nós vamos poder pensar depois com calma sobre o que fazer, né? Sobre as alternativas daquele problema, mas sempre com essa ideia de acolhimento, né? De ajudar aquela pessoa naquele momento a se sentir segura, para que ela possa se acalmar, para que ela possa muitas vezes ter coragem, né, de verbalizar aquilo que ela está sentindo, para que nós possamos realmente oferecer esse cuidado, né? Então, os primeiros socorros psicológicos, gente, nada mais é do que um cuidado inicial, né? Como eu vou acolher esse sofrimento inicialmente, para que essa pessoa possa se reestruturar e, se for o caso, procurar uma ajuda especializada, né? Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Então, isso é muito importante, que a gente ofereça, nesse primeiro momento, esse cuidado, essa atenção e esse acolhimento. O último item do nosso método risco, que é a letra O, ele significa obtenha ajuda profissional. Por que isso é tão importante? O acolhimento no momento da crise é essencial, porém, é necessário que a pessoa seja incentivada a buscar ajuda profissional e busque serviços especializados de saúde mental com profissionais psicólogos e ou psiquiatras. É possível ainda buscar a rede de apoio do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. A gente pode buscar o CAPS, que é o Centro de Referência Psicossocial, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e também a gente pode buscar a UBS, né? Se a gente não conseguir algo mais específico, a gente pode buscar um médico, o clínico geral mesmo da UBS, para que faça esse encaminhamento. Por que é muito importante, gente, fazer com que a pessoa obtenha ajuda profissional? A gente sabe que no Brasil, nós temos um tabu muito grande sobre os transtornos mentais, né? As doenças mentais de um modo geral. Nós temos muito preconceito ainda de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra. Por quê? Na nossa cultura, a gente acha que quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra é louco. Quando é justamente o oposto, né? A gente vai ao psicólogo e a gente vai ao psiquiatra para não ficarmos loucos. Porque depois que ficou louco, gente, aí não adianta mais, né? Aí já tá, o transtorno já tá cronificado. Então a gente precisa sempre buscar esse apoio profissional. Assim que a gente começar a perceber que algo não vai bem com as nossas emoções, com o nosso comportamento, né? Então, se a pessoa teve uma crise emocional, muitas vezes, gente, essa crise é algo pontual. Foi só aquela crise porque ela estava muito estressada, porque tinha perdido algum familiar, né? Algo que a magoou bastante. É algo pontual. Então aconteceu aquela vez, nunca mais aconteceu, né? É provável que essa pessoa não vai precisar de um acompanhamento, né? Que ela consiga elaborar em si mesma esse sofrimento, essa dor, né? Depois de ter recebido esse acolhimento, os nossos primeiros socorros psicológicos. Mas se é algo recorrente, né? Se é algo que não passa, então se toda hora eu estou tendo uma crise nervosa, toda hora eu estou tendo uma crise de ansiedade, toda vez que eu vou sair de casa, eu tenho uma crise ali de pânico, eu tenho medo, eu não consigo ir nos lugares que eu gostaria de ir. Quando isso começa a se tornar recorrente, é o momento em que eu preciso obter ajuda profissional. Por exemplo, quando a gente fala da depressão, né? Hoje eu estou muito triste. Pode ser que naquele dia, né, eu precise de um acolhimento dos primeiros socorros psicológicos, porque algo aconteceu na minha vida que me deixou muito chateada. Então eu vou passar 2, 3 dias muito triste. Mas depois eu vou me recuperando, né? Eu vou voltando a ser
o que eu era. Que todos nós, gente, a gente tem um limiar, né? Que é a nossa baseline lá, é o nosso básico. E quando a gente percebe que ou a gente está muito lá para cima ou muito lá para baixo, é porque algo não vai bem, né? Quando eu digo isso, né, gente, que a pessoa está muito lá para cima, nossa, Karina, mas a pessoa está para cima e isso é ruim? Às vezes é ruim, né? Às vezes a gente tem a impressão de que aquela pessoa que está sempre rindo, sempre contente, sempre feliz, o tempo todo, que ela é muito saudável mentalmente. Mas muitas vezes ela não é, né? Muitas vezes o paciente, quando está nesse momento de que ele faz tudo, ele está ligado no 220, ele está rindo o tempo inteiro, ele está passando por um episódio que na psicologia nós chamamos de mania. Né? Quando a gente fala de um transtorno bipolar, por exemplo, onde o paciente vai oscilar com episódios de mania e episódios de depressão. Né? Então, na mania, ele faz tudo, ele ri de tudo o tempo todo. Né? Ele está ligado no 220, e aí depois ele desaba, né, na fase depressiva. Então, ele não quer fazer mais nada, ele não quer conversar, né? Muitos pacientes não querem nem levantar da cama. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas ideias que nós temos que são preconcebidas, né, de que a pessoa que está sempre rindo, sempre feliz, sempre contente, é a pessoa mais saudável mentalmente que a gente conhece. E muitas vezes não. Por quê, gente? Porque a gente aprende na psicologia que não existe um indivíduo linha reta. Então a gente nunca vai ser a linha reta. Tem dia que eu vou estar bem, tem dia que eu vou estar mais triste, eu vou cair um pouquinho, tem dia que eu vou estar mais feliz, eu vou subir, depois eu vou descer um pouquinho, depois eu volto ali para minha baseline, né, a minha linha de base. Então, isso é o normal, isso é o saudável, né? Normal entre aspas, né? Isso é o que é saudável para nós. Então, se a gente percebe, se a gente tá rindo o tempo inteiro de tudo, né? Você tá no velório, tá dando risada. O que é isso, né? Isso é saudável? Não, né? Isso é uma alienação mental, né? É esquizofrênico. Né? Uma pessoa que tá rindo o tempo inteiro é esquizofrênica. Então a gente precisa ter essa consciência, né, de ver ali a linha, né, o limite. Então aconteceu algo muito grave, eu fiquei muito triste. E como os termos eles estão muito popularizados, tudo que acontece a gente fala que está com depressão, né? Então se a gente está triste, a gente fala, ai, estou depressivo. E não é isso, né, gente? Eu estou triste, né? Depressão é uma condição, né, médica. Então, a gente às vezes troca o termo, né? Em vez da gente falar, eu estou triste, a gente fala, eu estou deprimido. E a depressão é algo muito mais grave do que essa tristeza normal nossa, do dia a dia. De, olha, me aconteceu alguma coisa, eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado. E eu fico 2, 3 dias triste e começa a melhorar. Né? Isso é o natural. Mas, por exemplo, se eu tenho uma tristeza que não passa, né? Principalmente uma tristeza que não tem motivo, não tem motivo, gente, entre aspas, né? Não tem um motivo aparente, então não aconteceu nada na minha vida que justifique essa tristeza que não passa, aí sim é o momento de obter ajuda profissional, né? Se eu tô, por exemplo, há 2 semanas sentindo uma tristeza que não passa, se eu comecei a ter problema para dormir, comecei a ter insônia, perdi o apetite, eu comecei a comer demais, né? Tem gente que é o oposto. Em vez de perder o apetite, começa a comer muito. Algo não está bem, né, com as minhas emoções. Então, esse é o momento de buscar ajuda profissional. E quando a gente faz esse acolhimento nos primeiros socorros psicológicos, a gente precisa passar isso para essa pessoa que nós estamos acolhendo, né? Que buscar ajuda profissional não é fraqueza, não é porque você está louco, né? Não tem nada disso. Porque quando a gente fala em doença mental, em transtorno mental, gente, é uma doença como qualquer outra doença. Por exemplo, se você tem diabetes, você vai procurar um médico, você vai fazer uma dieta e muito provavelmente você vai ter que tomar insulina. Com os transtornos mentais, é a mesma coisa. Então, se eu tiver um transtorno, que eu tiver que ir no psiquiatra e tiver que tomar um medicamento, é a mesma coisa que se eu estivesse tomando insulina para minha diabetes. Ou se eu estivesse tomando um remédio de pressão por um problema que eu tenho de arritmia, de pressão alta. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia do cuidado psicológico, né?
da saúde mental como se fosse um bicho de 7 cabeças, como se a gente fosse no psicólogo porque a gente é louco, vai acabar no manicômio, né? Ou a gente vai no psiquiatra porque a gente já tá louco e vai ser internado. Então a gente precisa tirar essa ideia do imaginário das pessoas quando a gente faz esse acolhimento, né? E dizer que isso é um cuidado como qualquer outro, né? Se você tiver com uma dor muito forte no estômago, você vai no médico. Se você tiver com uma dor de cabeça muito grande, você vai lá no neurologista. E se você tiver com uma dor emocional muito grande, você vai no psiquiatra, no psicólogo, né? É algo natural. A gente precisa naturalizar esse cuidado com o outro, para que a gente possa oferecer esse acolhimento com tranquilidade e, no final, sempre incentivando essa pessoa a obter ajuda profissional, né? Porque dependendo da crise, quando ela se estende, só esse acolhimento ele não vai ser suficiente, né? Essa pessoa vai precisar ter um acolhimento profissional, buscar uma ajuda profissional. Então, esse é o último item do nosso método, né? Obter ajuda profissional passado aquele momento de crise. Então, para finalizar essa nossa formação, gente, eu coloquei novamente aqui o slide do método risco, né? Para que vocês mantenham ele bem em mente. Então, é só pensar na palavra risco. Reconhecer sentimentos, incentivar a pessoa a falar, sozinho não dá, cuidar e obter ajuda profissional. Bom, pessoal, aqui estão as referências que nós utilizamos para poder montar essa formação para vocês sobre primeiros socorros psicológicos. Vocês podem ampliar essa pesquisa, né, na internet. Existem muitos cursos disponíveis online para quem gostaria de se aprofundar nesse item dos primeiros socorros psicológicos, tanto no Brasil quanto nas universidades do exterior. Eu deixo aqui os meus agradecimentos pela paciência de todos vocês, em nome de toda a equipe Conviva, aqui da Diretoria de Ensino de Santo André. Muito obrigada e até mais!